E aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. Vocês estão prontos para conhecer um pouco mais do Ryzen 5 5600G? A nova APU chegou e hoje a gente traz uma overview e também testes para vocês entenderem o que esse produto pode te entregar. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Ryzen 5 5600G, ele vai ter 6 núcleos, 12 threads, um base clock de 3.9 GHz e um boost clock de 4.4. Para o pessoal que está fazendo um upgrade, já tem um computador em casa e está comprando esse novo processador para substituir um processador já existente, esses novos processadores, eles fazem parte da plataforma AM4. Então, supostamente, você não precisa trocar sua placa-mãe por questões em si do socket. Agora, dependendo de qual é o chipset da sua placa-mãe, talvez você não consiga fazer um update de BIOS. As BIOS já disponíveis são as para os chipsets da série 500. Então, se você tem uma placa-mãe com chipset A520, B550 ou X570, verifica no site do fabricante da sua placa-mãe e faz o download da última versão da BIOS para você poder fazer a atualização. Alguns outros chipsets, principalmente os da série 400, o B450 e o X470, eles vão ter aí alguns updates mais para frente. Então, eu não sei exatamente qual que é a data que você está assistindo esse vídeo. Verifique no site do fabricante se ele já disponibilizou a atualização para os chipsets da série 400, B450 e X470. Além disso, então, esses processadores eles vão utilizar o PCI Express 3.0 e os dois processadores eles vão ter um cooler box incluso. Então você não precisa comprar nenhum cooler específico para fazer refrigeração do seu processador. Mas é interessante a gente ressaltar que o overclock aqui é desbloqueado. Então, se por acaso você quer fazer um overclock, é interessante você verificar um sistema de refrigeração que seja adequado para o overclock que você está fazendo. De fábrica, esse processador ele vai gastar e vai também gerar calor aí o equivalente a 65 watts de TDP. Então, se você por acaso for fazer overclock, verifique também essa questão. A GPU integrada aqui, ela vai ter 7 núcleos, uma frequência de 1900 MHz e ela é uma Vega com 7 nanômetros. Como nas APUs não existe aquela memória especificamente dedicada para a sua placa de vídeo, as APUs elas utilizam a sua memória RAM como VRAM. Então você pode fazer algumas configurações em relação a isso na BIOS da sua placa-mãe. Cada placa vai ter uma forma diferente de você fazer essa configuração, mas por padrão ela vai ter ali no automático. Normalmente o máximo que você pode dedicar da sua memória RAM para a sua memória de vídeo vai ser a metade do total. Então, se você tem, por exemplo, 16 GB na sua memória RAM, 8 vai ser o máximo que você pode dedicar para a sua placa de vídeo. Essa configuração ela acaba sendo bem interessante. Se você, por acaso, tem uma quantidade maior de RAM, é interessante, é legal você ir lá na sua BIOS e dedicar especificamente aquele espaço, uns 8 GB para a sua placa de vídeo. Se você não tem 16, 32, você também pode fazer essa configuração para que você tenha aí sempre um espacinho dedicado para a sua placa de vídeo. Outra característica que é interessante a gente comentar, que inclusive pode ajudar vocês a conseguirem uma quantidade maior de FPS, é que quando a gente tem uma memória de vídeo na nossa placa de vídeo dedicada e compara ela com a nossa RAM, a memória de vídeo na placa de vídeo dedicada, ela está muito mais próxima do nosso chip gráfico. E também quando é uma GDDR6, a frequência também é diferente, a gente tem várias outras características justamente por ela ser especializada, especialmente fabricada para ser uma memória de vídeo. Quando a gente começa a utilizar uma memória RAM como memória de vídeo, a distância entre o chip gráfico e a memória acaba sendo maior, aumentando então a latência.
Uma coisa que você pode fazer então para compensar esse aumento de latência é utilizar memórias RAM com frequência mais alta. Você pode comprar memórias com frequência mais alta ou fazer overclock em memórias que você já tem aí na sua casa. A gente tem um vídeo falando especificamente de como que você escolhe as memórias RAM, então a gente fala também de capacidades, de frequência e timings, e você pode dar uma olhadinha para conseguir entender melhor, caso você esteja pensando em fazer um upgrade, para você justamente escolher as memórias que vão te entregar uma quantidade maior de FPS no final do dia. Essas APUs elas acabam sendo bem interessantes para quem está querendo montar um computador para jogar no competitivo. Como vocês vão ver um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, a gente fez alguns testes e conseguiu números bem legais e assim, não tem placa de vídeo dedicada no computador. Então, por questões aí de preço, de orçamento, acaba sendo um produto muito interessante. E assim, se você comparar ela, né, as APUs, essas duas APUs, com computadores com placas de vídeo de entrada, ela vale muito mais a pena do que você investir numa placa de vídeo de entrada. Outra coisa muito interessante é que agora, nessa nova geração de APUs, a gente vai ter sim o dobro de threads em relação ao número de núcleos. Então isso é uma característica que a gente ainda não tinha visto nas APUs. Então se você está querendo comprar um computador agora, porque eu quero jogar os jogos competitivos, quero ir também para os AAAs, e mais futuramente eu vou comprar uma placa de vídeo dedicada, mas agora eu queria só comprar um processador mais simples. Não, esses processadores não são simples. Eles são processadores que vão conseguir ir muito bem sem dar gargalo nas maiores placas de vídeo disponíveis no mercado. Então, galera, antes da gente passar para a parte mais prática, para a parte de testes e entender como que é o Ryzen 5 5600G trabalha em campo, queria pedir mais uma vez para você se inscrever aqui, deixar seu like e se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo também nos comentários. Roda os testes. Então, galera, começando com os testes no Cinebench. O Ryzen 5 5600G fez 10.513 pontos nos testes de multicore e em single core ele fez 1.440 pontos. No Assassin's Creed Valhalla, utilizando a qualidade gráfica no low, com 80% de Full HD, a média de frames foi de 38. No CSGO, a maior parte do jogo ficou acima de 150 frames, com diversos picos com mais de 200 frames. Aqui está uma situação clássica que vai ser bem interessante você ter um monitor com uma alta taxa de atualização.
O Dirt 5 é um jogo de corrida e, sendo assim, não é tão interessante você ter uma alta taxa de frames, você já consegue ter uma ótima experiência com aquela taxa em 30, 40 frames, e é justamente essa média que a gente conseguiu aqui utilizando a resolução Full HD. Já no Warframe a gente tem exatamente o oposto. Altas taxas de frames são extremamente necessárias porque o jogo é muito rápido. E aqui, utilizando a qualidade gráfica no low, a média foi de 150 frames, o que faz com que a gente tenha certeza de que é possível jogar com uma APU esse jogo incrível.